Questões de Física, de Ótica Geométrica, do livro do Koch, do primeiro ano do Colégio SEC de Nova Friburgo. A primeira questão é da FUVEST de São Paulo e fala assim: recentemente foi anunciada a descoberta de um sistema planetário semelhante ao nosso em torno da estrela Vega, que está a cerca de 26 anos-luz da Terra. Isso significa que a distância de Vega à Terra é, em metros, da ordem de... Pessoal, quando as distâncias são distâncias astronômicas, a gente representa essas distâncias em ano-luz. O que significa isso? Isso aí significa a distância em que a luz percorre em um ano com uma velocidade de 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, certo? Coisas básicas que a gente tem que lembrar, de que um ano tem 365 dias, um dia 24 horas e uma hora 3.600 segundos. Então, qual vai ser a conta que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou fazer a seguinte conta: 26 vezes 365 vezes 24 vezes 3.600, tudo isso vezes 3 vezes 10 à oitava, certo? Toda essa conta aqui vai ficar assim, ó, 26 vezes 9,5, isso tudo vai dar 26 vezes 9,5 vezes 10 a 15 metros. Então, essa conta vai dar 2,47 vezes 10 a 17 metros. Só que ele está pedindo ordem de grandeza. A gente tem que lembrar que a ordem de grandeza ela é baseada na raiz de 10. Raiz de 10 é 3,16. Se o número que multiplica a base 10 for maior que 3,16, a ordem de grandeza vai ser n mais 1. Se o número que multiplica a base 10 for menor que 3,16, a ordem de grandeza é 10 elevado a n. Então, se a gente for ver aqui, 2,47 é menor que 3,16. Então, qual é a ordem de grandeza? 10 elevado a 17. 10 elevado a 17 é a letra C, certo? Questão número 2. Considerando a velocidade com que as ondas eletromagnéticas atravessam o ar, 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, a comunicação via rádio constitui um eficiente meio de comunicação nas regiões amazonenses. Um rádio amador, transmitindo com ondas de 25 metros, tem sua transmissão captada em outro rádio amador, desde que este outro rádio mantenha-se sintonizado para captar frequência em megahertz de... Bom, a gente tem que lembrar que a velocidade da onda eletromagnética é 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. E que o comprimento das ondas é de 25 metros. Qual é a frequência? Certo? Então, a gente tem que lembrar que velocidade é igual a lambda vezes a frequência. Certo? Então, vai ficar assim, 3
vezes 10 à oitava é igual a 25 vezes a frequência. Então, a frequência vai ser 3 vezes 10 à oitava divididos por 25. Essa conta vai me dar 12 vezes 10 à sexta Hz, ou 12 MHz. Então, resposta certa, letra C. Questão número 3. A questão número 3, ela fala assim. Em uma situação ilustrada na figura 1, a lâmpada e um observador têm entre si uma lâmina de vidro colorida. Em outra situação, ilustrada na figura 2, ambos, a lâmpada e o observador, encontram-se à frente de uma lâmina de plástico, colorida, lisa e opaca. Mesmo sendo a lâmpada emissora de luz branca, em ambas as situações, o observador enxerga as lâminas como sendo da cor verde. Então, na situação 1, a lâmina de vidro fica verde. Na situação 2, o plástico fica verde. Então, eu tenho duas situações. Primeira situação, sob luz branca, tá? O vidro transmite a cor verde. Então, essa é a situação 1. Então, na situação 2, o plástico reflete, né, só reflete a luz verde, né? Então, o que acontece? A gente tem que lembrar o seguinte: o vidro reflete a luz de cor verde, absorvendo as outras cores, e o plástico transmite a luz verde e absorve as outras cores. Cara, o vidro é transparente. Se o vidro é transparente, ele não vai absorver cor nenhuma, né? Letra B. O vidro absorve a luz de cor verde? Não. Se você vê a verde, ele está refletindo, né? O vidro transmite a luz de cor verde, certo? Absorvendo as outras cores. O plástico absorve a luz de cor verde? Não, ele reflete a cor verde. Letra D. O vidro transmite a luz de cor verde. Perfeito. Absorvendo as outras cores. O plástico reflete a luz de cor verde, absorvendo as outras cores. Letra E. O vidro absorve a luz de cor verde, transmitindo as outras cores. O plástico reflete a luz verde, absorvendo as outras cores. Cara, pelo que a gente escreveu aqui, a resposta é qual? É a letra D. Porque o vidro transmite a luz de cor verde, absorvendo as outras cores. Por isso que você vê o verde. E o plástico reflete a luz verde, absorvendo as outras cores. Perfeito. É a letra D. Questão número 4. Na eternidade, eu quisera ter tantos anos-luz quanto fosse precisar para cruzar o túnel do tempo do seu olhar. Gilberto Gil usa na letra da música
A palavra composta ano-luz. O sentido prático, em geral, não é obrigatoriamente o mesmo que na ciência. Na física, ano-luz é uma medida que relaciona a velocidade da luz e o tempo de um ano em que, portanto, se refere a... Eu não falei para você que ano-luz é medida de distâncias astronômicas? Então, a resposta correta só pode ser a letra C, distância. Questão número 5. Numa experiência de ótica geométrica, um estudante visualiza no anteparo a seguinte figura. O feixe de luz vem, passa numa lente, vai para um ponto comum, que ele chama de F, depois abre, passa por outra lente e segue paralelo. Então, se a gente for lembrar, a situação 1 é de feixes paralelos, certo? Na situação 2, eles estão indo para um ponto comum, então são feixes convergentes, certo? Convergentes. Na situação 3, eles estão saindo de um ponto comum e abrindo, então eles são feixes divergentes. Agora, na situação 4, está igual na situação 1. Então, eles são feixes paralelos. Certo? Então, tá aí respondido a questão número 5. Beleza? Abraço, galera.